Olá, queridos. Que esse vídeo os encontre com paz, com alegria, com saúde. É a minha oração para vocês nesse dia. Eu trouxe uma reflexão para vocês de um versículo que está em Mateus, que diz assim: amem os seus inimigos e orem por eles, para que venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Então, esse versículo me diz que Ele é Pai, ainda que eu não seja filho. E como é que eu me torno filho? Amando os meus inimigos e orando por eles, porque nada vale eu amar quem já me ama. Ainda que eu tenha que amar, mas Ele quer que eu ame aquele que não quer o meu bem. E eu também repito que o amor ele não é um sentimento, e sim uma decisão. Que o amor ele pode, sim, na maioria das vezes acontece, se tornar um sentimento, tipo gostar, sentir saudade. Mas um sentimento não necessariamente se torna amor. Então que a gente venha refletir sobre isso. Mas também eu quero falar sobre algo muito importante. Sobre inimigo. Um inimigo que não é uma pessoa, um inimigo que é algo que venha nos criar um obstáculo. Inimigos que venham tentar nos impedir de prosseguir na caminhada com o Senhor. E esses inimigos podem ser o orgulho, o medo, a vergonha, o ciúme, a vaidade. Um casamento que ainda não está no padrão divino, uma esposa rixosa, um marido que não entendeu o seu sacerdócio, uma educação longe do padrão do pai. Enfim, são inimigos que nos impedem de prosseguir rumo ao alvo. E como fazer? Não desistir. Nós não podemos desistir. Nós temos que prosseguir sem parar, com os nossos olhos fixos em Jesus. Uma coisa nós temos que entender, que os inimigos sempre vão tentar criar obstáculos para a gente não seguir em frente. Sempre. Mas eles não governam os nossos passos, nem as nossas decisões. Quem nos guia é o nosso amado. Ele nos guia, nos protege, nos ensina, nos dá suporte para prosseguir. Mesmo doendo muito, mesmo sangrando, nós temos que prosseguir. Hoje eu tive uma experiência muito poderosa mesmo. Eu faço caminhadas matinais e hoje eu tive muita dor mesmo. Eu tive vontade de desistir várias vezes, de telefonar para o meu marido para ele me buscar, mas eu fui conversando com Jesus no caminho. E ele foi me lembrando de várias coisas e eu fui conversando com ele sobre essas coisas. E ele me levou a orar pelas nações. E quando eu comecei a orar pelas nações, a dor começou a aliviar. E isso falou muito, mas muito profundamente comigo. Sobre quando acontecem coisas na nossa vida que doem muito. Mágoas, tristezas, situações muito caóticas. E o que a gente faz diante disso? A gente desiste? Eu pensei várias vezes desistir hoje. Mas com a ajuda de Jesus eu consegui chegar até minha casa, aliviar a dor. Mas isso fala muito sobre nós, como nós temos nos comportado diante das dores. A gente tem prosseguido? Claro que não se compara. A dor que eu senti hoje veio ministrar a minha vida. Mas uma dor não é semelhante à outra. O que é importante para o meu irmão, de repente, não é para mim, e aquilo que é para mim, de repente, não é para o meu irmão. Mas isso não é basilador de dor. Não. Cada um sabe o que suporta. O que eu quero dizer é que, ainda que sentimos, ainda que doa muito, a gente tem que prosseguir, não podemos desistir. Só com a ajuda do Pai
de Jesus, do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Por que essa ligação de prosseguir ainda com dor, dos inimigos que tentam nos criar obstáculos e do versículo de Mateus? Porque isso tenta nos criar obstáculo. Às vezes, quando a gente não se sente aceito ou quando a gente se sente rejeitado, a gente paralisa também. Não é apenas o medo que nos paralisa, mas também o fato de não ser aceito. Eu quero dizer algo para vocês. Ainda que isso aconteça, nós somos extremamente amados e escolhidos. Nada pode criar obstáculo para a gente prosseguir. E eu fiquei questionando por que ele me levou a orar pelas nações. Porque ele quer todos. E ele me levou a orar pelos meus irmãos. E quando ele diz, amem os seus inimigos e orem por eles, significa sim, filho, ore pelos seus irmãos, mesmo que eles ainda não conheçam o Pai, mesmo que eles ainda não saibam que serão, mas eles já são. Então, para concluir, ele quer que a gente venha a olhar fixamente para ele e prosseguir mesmo com alguma dor, alguma ferida, algo desalinhado ainda dentro da nossa casa, com os nossos filhos, ou maridos ou esposas. Enfim, é para prosseguir olhando fixamente para ele. Isso não pode gerar um obstáculo na nossa vida. Orar por aqueles que ainda não conhecem o Pai, porque é orar pelos irmãos também. E que nada nos desvie, nada nos distraia e a gente siga em frente. Um beijo no coração de vocês. É importante que nós estejamos sempre atentos àquilo que nos acontece, às distrações que tentam impedir de a gente prosseguir, seja uma doença, seja uma dor, seja uma mágoa. Existem coisas que tentam sobremaneira nos impedir de prosseguir, não que elas não sejam importantes e que não doam, mas não podem gerar obstáculos. Creia em Jesus, Ele nos sara de tudo e nos guia.